Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é atriz, jornalista, professora universitária, convidada da PUC São Paulo, faz conferências internacionais, especialista em valores humanos. Hoje ela vai estar falando sobre felicidade, virtude ou conquista. Olha que super tema legal, achei maravilhoso. Tudo bem, Diego, Vanessa, Gislene, vocês todos aí que estão com a gente? E amanhã, quarta-feira, dia 29, eu converso com a querida Alana Morim sobre constelação familiar. E fiquem ligados, porque a Alana vai fazer parte, vai palestrar numa mega conferência sobre constelação familiar. E esse é um assunto muito importante que acaba curando uma série de problemas de todos nós aqui encarnados, tá bom? Então vamos aguardar a querida Marilu Martinelli entrar para que a gente possa estar conversando. Ó, precisei pegar um casaco de frio, gente, porque realmente a temperatura caiu bastante aqui. Mas a gente chega lá, né? Com paciência, se Deus quiser, dá tudo certo. A Marilu já está aí conosco, então vamos colocá-la aqui no ar para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Ele podia ter tirado férias no outono, né? Porque o inverno, o ano passado, durou 5 meses. Eu tô de olho no tempo, porque o frio realmente, meu corpo não processa muito, né? Mas vamos que vamos. Vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli, para que a gente fique conversando. Tá tudo azul aí, Marilu. Pois é. Tudo azul. Vamos ver aí, o que acontece, não sei. Não sabe? É. Talvez sai e volta, pois é. Coisas da internet, né, família Pax? Faz parte. A gente está aí num momento de mudança, escolha, transformação, manifestação, e precisamos aí ancorar as energias da nossa força, do nosso potencial e da nossa irradiação de luz. Nesse sábado, a Pax está aberta, às 9h30 da manhã, nós teremos um ritual com a Eliana Lara, nas bênçãos da Nossa Senhora Desatadora dos Nós e do Arcanjo Miguel. E às 14 horas tem o ritual de libertação aos antepassados. E hoje faz 3 anos que eu estou no ar, de segunda a sexta, às 15 horas rezando e às 5 da tarde conversando com profissionais que tem a ver com a história da Pax. Então, gratidão a você que está aí com a gente. Bem-vindos quem está chegando agora. Gratidão a quem está com a gente há 41 anos, a quem está com a gente nesse momento de pandemia, nos últimos 3 anos, enfim, estamos juntos, né? Fortalecidos pela fé. Oi, querida. Yes, agora. Tudo bem? Tudo. E você, meu amor? Também, com frio. Bom, parabéns novamente aí. Mas você é friolenta? Eu sou friolenta. Eu preciso de muito calor. Ainda bem que eu fiquei no sol no domingo. Falei, eu vou precisar me fortalecer aqui, porque eu já estava sentindo o que estava me aguardando na semana. É claro, eu olhei a previsão do tempo, internacional e nacional. Aí falei, preciso ir para o sol já, para abastecer a coluna. Bom, hoje, boa tarde também para os nossos amigos, para toda a família Pax e todos aqueles que estejam nos seguindo nesse momento. E eu pensei em falarmos hoje sobre felicidade. E por quê? Porque nunca o mundo esteve tão triste. As pessoas, você olha nos olhos delas e você vê que estão tristes. E olha que estar triste num país naturalmente alegre, como é o Brasil, é um termômetro importante. Sim. No resto do mundo. Felicidade é um tema que já foi desenvolvido desde os primórdios, desde que o homem começou a refletir sobre ele mesmo e sobre a vida. Então, na realidade, seja qual for o propósito que o cosmos, a divindade, escolheu para a existência humana, é desconhecido. O propósito real, nós não temos condição de saber.
Mas uma coisa é E agora uma coisa é verdade. E aí congelou, Marilu. Vamos voltar. Anjinhos da Technology, por favor, vamos colocar tudo em ordem. Valma, tá 31 graus aí na sua cidade? Que delícia, hein? Aproveita o calor por nós, por favor. Pode mandar o sol para cá, que eu não vou reclamar, não. Marilu, querida, você congelou. Talvez seja melhor eu você acho que agora sair. Ok, agora não vou. voltou. Tá ótimo. Pode Porque falar. Vamos lá. também, você sabe, aqui está tendo instabilidade muito grande da Mas aqui internet. também. Aí também? Mas Aqui também. não sei se os nossos amigos ouviram a última coisa que eu disse, então eu vou repetir. Claro, claro. Eu estava dizendo que seja qual for, né, o propósito que o cosmos, que a divindade tenha escolhido para a existência humana, uma coisa é verdade, ainda que não saibamos exatamente que propósito seja Sim. ele, especulamos muito sobre qual seria, né, o real propósito da vida humana, mas com certeza a humanidade tem em si um propósito. Ser feliz. Claro. Todos nós queremos ser felizes. Quem que não quer? Claro. Não é? Claro. Pois é, mas o que é realmente felicidade? Quando você fala de felicidade, você raciocina, é uma virtude? Você traria em si, no seu arcabouço de virtudes inerentes e de valores, você traria a felicidade como uma virtude natural? É. Uma questão. Você tem a construção da felicidade pela conscientização do que venha a ser feliz. Porque a gente procura muito a felicidade, mas a gente sabe realmente o que está procurando? Uhum. Não é? Claro. Então você tem que pensar da seguinte maneira: você tem uma visão objetiva e uma visão subjetiva do que vem a ser felicidade, que venha a ser trazer o bem-estar, aquela sensação de plenitude Sim. para cada um de nós. Evidentemente que, como nós temos uma dimensão material, humana, e uma dimensão espiritual, um estado de plenitude teria que ser um estado que beneficiasse essas dimensões. Sim. Não é? Então, de forma objetiva, você precisa ter, como mínimo, um abrigo, como sobreviver, ter prazer em alguma coisa que você faça, ter a capacidade de enxergar a beleza, de acreditar e de perceber se você está colocando os seus desejos nos lugares certos. Isso é o mínimo. Evidente que se você perguntar para uma pessoa que esteja num momento econômico muito difícil, que esteja existencialmente sendo posta à prova, porque está morando na rua, o que seria felicidade para essa criatura? Ter um lugar, um teto, um trabalho, se você está desempregado, a recuperação da saúde, se você estiver doente,
não é? São propósitos objetivos que você teria. Por exemplo, se você é alguém que ganhou na loteria, muita gente vai dizer assim, ai, eu queria ter ganho também, porque assim eu realizaria meu propósito de ser feliz. Interessante é que vários casos de pessoas que ganharam fortunas na loteria, ou cena, ou loteria esportiva, são pessoas que parece que, num mecanismo interno compulsivo, resolveram ficar pobres de novo. Coisa doida. Uns gastaram fortunas com automóvel, com mulheres que eram contratadas para diverti-los, compraram casas suntuosíssimas, pagaram fortunas pela decoração, fizeram viagens. Como não sabiam o que fazer com o dinheiro, e o gasto foi absurdo, voltaram à situação de pobreza. O que será que moveu isso dentro dessas pessoas? Porque não é um caso nem dois. Tem um caso interessantíssimo que é registrado, inclusive na história da loteria esportiva, de um indivíduo que era porteiro de um grande hotel de luxo em Salvador. Ele ganhou sozinho uma fortuna incalculável. O que ele fez? Exatamente o que eu disse. Festas. Comprou não sei quantos automóveis importados. E o sonho dele, então, era morar nesse hotel suntuosíssimo, onde ele era porteiro um dia. E fez isso. Bom, lá vivia como um nabarbo indiano da minha filha. Marajá era criança para ele. Resultado, absolutamente pobre outra vez. E foi pedir emprego de novo, como porteiro nesse hotel. Diante desse caso, eu fiquei pensando, olha, quando você aposta apenas no que vem de fora para você, você cria falsas necessidades e desejos artificiais. Daí eu ter falado da importância da gente saber onde colocar o nosso desejo. Por quê? Porque desejo não é nem ruim nem bom. Ele é natural. Ele é o que nos impulsiona para sair de dentro da nossa subjetividade para a vida. Para você lidar com as coisas objetivas. O grande desafio humano é dialogar com o nosso universo interior e com o universo exterior. E principalmente fazer eles dois dialogarem. Porque muitas vezes os seus desejos não são legítimos. E você os coloca em lugares também não legítimos, como foi o caso que eu acabei de relatar. Como é que você vai saber que seu desejo não é legítimo? É porque até você não queria muito aquilo, mas a sociedade onde você vive diz que para você ser feliz, você precisa querer aquilo. Sim. Aí o que é que você faz? De repente, você percebe que o foco do seu desejo não é legítimo, mas você sente uma compulsão de ir atrás daquilo. Como você dificilmente vai conseguir aquilo, porque, tipo assim, você será
feliz se você tiver um modelo ideal de corpo, se você tiver um carro do ano, se você tiver uma casa de determinada maneira. Bom, a grande maioria não tem essa condição. Como você colocou o seu desejo de uma maneira postiça, você está se autocondenando à frustração. Sim. Não é? E o que vai acontecer? Você vai deprimir. Ora, o que é a depressão? Evidentemente que é uma deficiência química do seu cérebro de um hormônio chamado dopamina. Mas o que é que vai acontecendo num processo depressivo, onde as frustrações vão se acumulando, onde você vai perdendo sentido e significado para estar vivo e acaba perdendo a sua própria identidade. Ora, se você perde a sua identidade, você não sabe quem é você. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Portanto, colocar o nosso desejo naquilo que seja legítimo, que seja um anseio da sua alma. Fazer um alinhamento daquilo que os alquimistas dizem do homem natural com o homem emocional, intelectual e o homem espiritual. Fazer esse alinhamento. Aí você vai colocar o seu desejo corretamente. Uhum. Por quê? Porque nasceu de você, daquilo que você tem de mais legítimo. Colocar o nosso desejo errado é caminho para infelicidade. Colocar o seu desejo como meta, como propósito legítimo da sua alma, é um caminho que te leva à felicidade. Por quê? Porque você vai perceber que ainda que você tenha percalços, ainda que a coisa não seja lá muito fácil, você nunca perde, porque você está sempre ganhando experiências que vão enriquecer todo o teu instrumental para atingir aquele objetivo. Um dos caminhos para encontrar a nossa felicidade é descobrir propósitos. O que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu sou como os animaizinhos, apenas destinados a viver um dia por vez, a usufruir da minha comida, da minha bebida, de uma alegria eventual, de uma satisfação, e pronto? Não. Nós comungamos com ele, animalzinho, a nossa natureza instintiva. Comungamos com a natureza de uma maneira geral, com todos os seus elementos, porque os trazemos dentro do nosso corpo. E comungamos com o cosmos, porque é a nossa origem. E comungamos com o divino, mesmo aquele que não acredita muito nisso. Ele sabe, porque sente que se ele não transcende a sua mediocridade, ele não vai ser feliz nunca. Pois é. Você pode dizer assim, mas tem gente que é feliz dentro de um ramirão, dentro de uma rotina, onde ele cria uma bolha, entra dentro, não aceita desafios, portanto, não tem como se
dimensionar se eu posso ou não posso, até onde eu chego. Não, porque ele ficou ali, como os animaizinhos, vivendo um dia por vez, tendo satisfações, prazeres até, ou desgostos, mas não sai daquela forma. Ora, eu comecei falando que a gente não sabe, e talvez não saberemos nunca, qual o propósito cósmico e do divino da existência humana. Algumas filosofias falam sobre, como dizem, inclusive os cabalistas, que Deus nos criou para se ver. Daí sermos a sua imagem e semelhança. Os Vedas diz que Deus nos criou para mostrar a sua capacidade de recriar. Outros, Deus nos criou porque precisava de parceiros, co-criadores. São diferentes filosofias e buscas do sentido da vida. Mas nosso tema é felicidade. Será que é tão difícil a gente saber qual é o sentido da vida, já que são inúmeras as visões e elas vão ecoar mais ou menos filosoficamente dentro de nós? Mas será que não é mais fácil descobrir o sentido para estar vivo? Será que a felicidade não vai por aí? Não é? Então, quando eu disse que o primeiro passo, a meu ver, é a descoberta do propósito, é porque você começa a descobrir o sentido para estar vivo. Você tem que ter a noção muito clara, dentro de um mundo onde consciência e inconsciência se mesclam, né? E nós somos autoconscientes, nós precisamos descobrir que temos um potencial humano e divino. E que esse potencial humano e divino, eles formam tudo aquilo que nós precisamos conscientizarmos de que temos e colocarmos em movimento. Sim. Então, felicidade não é buscar o intangível. É tornar tangível aquilo que para você faz sentido, que te traz uma plenitude de que eu estou sendo útil, eu estou fazendo, de alguma maneira, a diferença. Eu estou tornando alguém feliz. E com isso eu estou me fazendo feliz. Quando a gente coloca a felicidade em coisas passageiras, efêmeras, você está condenado à tristeza. Quando você coloca a sua felicidade apenas no mundo objetivo, você também não tem como ser feliz. Quando você coloca a sua felicidade apenas na sua subjetividade, ou seja, eu preciso encontrar alguém para amar, alguém que me ame. Espera um pouquinho. Esse alguém que você precisa encontrar, você precisa por quê? Não é uma boa pergunta? Por que você costuma fazer um projeto desse alguém?
Aí tem que ser assim. Tem que ser moreno, ou louro, ou preto, ou japonês. Ele tem que ter dinheiro, porque se ele não tiver dinheiro, ele não vai me levar em bons restaurantes, não vai me dar presentes bons. Não é. Aí ele tem que saber dançar. Adoro dançar. Imagina se pegar um pé de chumbo que não vai saber dançar. Não, eu preciso muito encontrar alguém para amar. Ame a todos, ame você e deixe que de você surja, que você comungue com essa energia, não condicione o aparecimento desse possível ser amado. Porque senão você vai emprestar para ele aquilo que ele não tem. E ele, coitado, como não sabe que você inventou um eu para ele, não vai corresponder. E aí você acorda, né, da sua ilusão e você vai dizer assim, ele não era assim. Quando eu conheci, ele não era assim. Claro que ele era. Mas você não queria ver. Esse negacionismo atrelado à nossa ilusão, que faz questão que o mundo caiba dentro dela, é caminho para a infelicidade. E se você procura felicidade, você tem que construir dentro de você caminhos de lucidez, onde você abra canais de generosidade. Não é possível a gente ser feliz sem ser generoso, sem ser grato. Sim. Claro que nós estamos numa transição danada de difícil. Por quê? Porque no século XVIII a gente criou, através do iluminismo, uma ideia de que o progresso traria felicidade. Sim. E o que aconteceu? Claro que o progresso trouxe um monte de coisa boa. Você teve mais longevidade, técnicas extraordinárias de cirurgia, você tem medicação que não só cura, mas que lhe torne mais saudável no decorrer da sua existência. Você teve, através da ciência, pesquisas extraordinariamente benfeitoras da nossa qualidade de vida. A tecnologia criou máquina de lavar, olha que coisa maravilhosa que foi, né? Máquina de lavar, lavar As máquinas são ótimas. entendeu? Até o serviço. Tudo bem. Ao mesmo tempo, o progresso humano não acompanhou. Por quê? Porque no lugar de ter feito disso tudo um facilitador, nós ficamos dependentes disso. Exato. Das tecnologias. Aí o que aconteceu? A nossa criatividade diminuiu. Uhum. Na minha terra, que é o Nordeste, você diz o seguinte: quando o estômago aperta, a cabeça desenvolve. E é mesmo. Isso quer dizer o quê? Quando você tem que enfrentar obstáculos que dificultam você lidar com a sobrevivência, o que acontece? A transcendência acende. Aí você fica mais criativo. E o que é a criatividade, senão o primeiro sinal de espiritualidade? O primeiro sinal de que você não é essa forma. Você está nessa forma. Sim, claro. Porque aí você transcende ela. Lógico. Não é? Lógico. Então, ao mesmo tempo que a gente teve essas conquistas todas, nós percebemos que felicidade não veio, né? Junto com o progresso. E você percebeu também que a
dependência do mundo objetivo foi tirando brilho e beleza da sua subjetividade. Você começou a ter voos rasos. Quando você nasceu para ter voos de condor, de águia. Você não nasceu para ter voo de galinha. Claro. Mas o que a gente fez? Nós criamos uma acomodação. Olha, o comodismo é o maior inimigo da nossa evolução. Porque o comodismo faz você depender de tudo. É a história da preguiça, né? Preguiça, é uma preguiça. Você quer mingau? Quero. Vem buscar o prato. Quero mais não. Você fica num tal nível de inércia. Em sânscrito, essa inércia chama-se tamas. Tamas. Que na medicina ayurvédica é aquilo que são as pessoas mais paradonas, né? As pessoas que demoram uma vida para decidir. Então, a vida é tudo menos inerte. E o que acontece, então? Você fica incompatível com a vida. Claro. Não é? E quem é que vai ganhar? Claro. A vida é tão forte que ela não existe morte, existe outra forma de vida. Lógico. Então, como é que você vai lutar contra a vida? Você já perdeu. O problema dessa insatisfação subjetiva, essa falta de felicidade, que mesmo com um progresso muito grande, embora ainda tenhamos desafios tremendos a serem superados, a cura do câncer, por exemplo, a erradicação da fome, da miséria humana. Mas, sem dúvida, em alguns setores, esse próprio progresso realmente aconteceu. O homem foi à Lua, né? O homem cria estações espaciais. Por outro lado, a vida humana empobreceu muito, objetiva e subjetivamente, até porque o grande poder aquisitivo ficou na mão de 8 pessoas, no máximo, que manipulam a vida, as decisões, resultados delas e escolhas do resto. Quando você tem uma centralização de poder decisório e aquisitivo, você seguramente está extraindo da maioria muita coisa. Vocês já devem ter ouvido falar de um vocábulo africano chamado Ubuntu. Sim. Não é? A minha felicidade depende da sua. Como é que nós vamos ser plenamente felizes, ainda que privilegiados, porque temos uma boa casa para morar, comida na mesa, possibilidades de viajar? Porque o que é o dinheiro, senão um facilitador de possibilidades? Né? Então, somos privilegiados e devemos agradecer muito por tudo isso. Mas nós não poderemos ser plenamente felizes sabendo que existe na periferia da cidade que moramos miséria, violência terrível, ausência de amor. Como é que pode ser feliz? Pois bem, isso preocupou a ONU de uma maneira tão substancial que foi feito uma pesquisa mundial
sobre a felicidade. Os Estados Unidos criou um jornal, um periódico dedicado à felicidade. Então, o que faz gente feliz? E é dar notícias boas. Para você ver a sobrecarga de tristeza que o mundo está vivendo. A felicidade deixou de ser apenas um tema filosófico. Virou uma preocupação acadêmica. Você tem hoje, nas principais universidades do país, e na França, inclusive a própria Sorbonne, no Brasil você tem a Universidade de Brasília, a USP, você tem a Universidade do Paraná, no Rio de Janeiro, uma cadeira felicidade. Pô, então agora felicidade você aprende na universidade. Não se era para aprender na escola, começa a aprender quando é criança. Claro, muito mais rápido e fácil. Não é? Seria uma construção mais fácil. Né? Ainda que você tenha os embriões de felicidade enquanto virtude, se você não a construir lucidamente, primeiro sabendo quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o propósito de você estar aqui. O que é que te faz feliz realmente? A gente coloca a felicidade sempre longe, né? E como eu disse anteriormente, em coisas difíceis de alcançar. Que felicidade enorme você sente quando você chega em casa e se você tem um animalzinho, ele vem, não é? Ele não sorri porque ele não sabe, mas ele vem com a energia do sorriso para você. Ninguém mais importante do que você chegou, ou não? Isso não te deixa feliz? É que tem, não inventa que não, porque deixa. Eu ouvi uma entrevista com um mendigo que dorme, vive, sobrevive debaixo do Minhocão, um grande viaduto aqui de São Paulo. Ele tinha um companheiro, um cachorrinho. E ele disse, felicidade para mim é ele. Você sabe que eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas? Porque primeiro que ele colocou a felicidade perto. Ele colocou a felicidade ativa. Ele colocou a felicidade como correspondência de afeto. Você percebe, Carmen, que coisa bonita, que lição que esse indivíduo deu para nós? E ele colocou a felicidade como algo tangível, como algo aferível, desde que você se proponha a trocar, a intercambiar afeto. E o que é que nós temos feito ultimamente? Nós temos economizado afeto. Eu costumo dizer que, olha, ao menor gesto de amorosidade, retribua. O menor, o mais insignificante. Tem gente que diz, mas a pessoa pode não gostar, pode não receber bem eu, sei lá, dar um abraço ou sorrir para ela. Eu digo, você está dizendo que você pode não receber bem. Porque você está pressupondo, supondo a priori. Você já tentou? Felicidade é uma virtude alimentada pela generosidade, pela gratidão, pela capacidade de você sair de dentro do seu mundinho, do seu ego, onde você gira em torno do seu umbigo, e você olhar para o outro com admiração. Ad é um prefixo que diz de dentro para fora. Admiração
é a capacidade de olhar de dentro para fora. Por isso eu digo que é uma construção conjunta. Sim. Não é? O poeta dizia: ninguém pode ser feliz sozinho. Mas a gente não entenda que é sozinho porque eu não tenho um namorado, uma namorada. Não. É sem que os outros o sejam. Porque se você acredita que nós somos um, como dizem Vedas, como dizem as tradições depositárias da sabedoria humana, se somos todos um, como você pode ser feliz sozinho? Não dá. Não dá. Você é o outro, apenas com outro nome, outra história de vida, outra trajetória enquanto espírito, outra forma. Mas se você tirar a forma e o nome, você é ele e ele é você. Não é? Portanto, ser feliz não é uma utopia. Até porque utopia em grego quer dizer ausência de algo, ausência de um lugar. Ora, a ausência de algo ou de um lugar é um convite para você criar algo e criar um lugar, ou não? Claro. Claro que você pode olhar como utopia uma impossibilidade. Você pode. Depende do olhar que você desenvolve sobre você, sobre a vida, sobre as suas possibilidades e capacidades e possibilidades e capacidades do outro. Tá. É a história daquele olhar do copo com metade de água. Um vê que está metade vazio e o outro vê metade cheio. Quando uma pessoa diz assim para você: nossa, você parece feliz, né? Nunca lhe aconteceu isso? Já. Não é? Tem Se a sempre... felicidade incomoda. Nossa, profundamente. É um E por quê? absurdo. Porque a felicidade, ela é como uma luz que entra num quarto escuro e começa a criar outras organizações de maneira de ver as coisas. Porque você que achava que só havia breu, de repente você começa a perceber que não, que tem luz também. Quando alguém diz a você: nossa, você é feliz, né? Qual é o subtexto? Você me incomoda muito. Como você se atreve a ser feliz assim na minha cara? Eu, esse poço de reclamação, esse poço de tristeza, não é? A felicidade incomoda, porque como ela é um embrião que trazemos, mas que implica do nosso despertar para ir construindo essa visão de possibilidade, de louvação da vida, de louvação do mistério da existência, aí a felicidade torna-se algo inatingível para essa criatura. Ora, se é inatingível para ela e você parece ter conseguido, o que vai acontecer? Inveja. O que é inveja? É querer
ser o outro. É querer ter o outro. Ou não? E por que que ela diz desse jeito? Nossa, você é feliz, né? Como quem diz, ordinária, atrevida, mostrar essa felicidade para mim, né? Ela está xingando você. Sai Baba dizia que a inveja é como um cupim que devora as entranhas da árvore que o abriga. Sim, a inveja com o invejoso. A inveja vai corroendo o invejoso por dentro. E ele, com isso, vai se sentindo ofendido com a felicidade dos outros e tornando a sua felicidade realmente inatingível. Mas não porque o mundo não permite, não porque Deus não propicia, não porque o universo só nega felicidade para ele, não porque o outro não deixa, não porque ele não tem coisas, é porque ele é incapaz de sentir a beleza, a delicadeza, a amorosidade, a sua capacidade de comungar felicidade. Felicidade não é satisfação. Uhum. Eu acho que isso é importante a gente destacar. Eu fico muito satisfeito se eu comer uma comida gostosa. Não é? Todos Claro, nós. Muito claro. satisfeita se eu olho e vejo que o sol está brilhando. Me enche de satisfação. Eu tenho que perceber que essas pequeninas coisas são os tijolinhos da construção da minha felicidade. Eu não sei se vocês conhecem, é uma história que Santo Agostinho, que eu gosto tanto dele, um filósofo maravilhoso, ele contava. Né? Ele conta que tinham dois homens dentro de um cárcere. Um, os olhos baixos, olhando para o chão o tempo inteiro. E o colega olhando o tempo inteiro para a janelinha que tem aquelas grades, aquelas barras de ferro, mas que entrava uma fresta de sol. São duas escolhas. Mesmo nas piores situações, onde você se sinta prisioneiro da desesperança, você se sinta abandonado, esquecido pela vida, você prisioneiro do seu lado escuro, você tem a opção, ou você olha para o chão, ou você olha para a luz. Sim. E Santo Agostinho também fala, né, daqueles dois homens carregando pedras e construindo um muro, uma edificação. Você pergunta para um, o que você está fazendo? Carregando pedra, né? Aí você pergunta para o outro, e você? Estou construindo um templo. Não é? Claro. São as formas que você escolhe Sim, para construir o seu templo. claro. Não é? Sem Você pode dizer, dúvida. como é que eu posso definir se todo dia eu tenho essa vidinha, aí levanto, tomo banho, faço a minha higiene pessoal, tomo um café da manhã aí, correndo, porque eu não posso perder a condução, ou se tem carro que eu trânsito, tá horror, não sei o que, você já começa negando a possibilidade de ser feliz. Você já está afastando a felicidade. Quando, de repente, se você acordar,
que maravilha, acordei. Mais um dia de vida, obrigado, vida, obrigado, Deus. Olha, não muda tudo. Você não vai correr para queimar a língua com o café pelando. Não, você vai se achar merecedor de tomar o seu café da manhã. De conversar com alguém, se você tiver um companheiro, uma companheira. Você vai na luz, você não vai na escuridão. Entendeu o que eu quero dizer? Todos nós carregamos a sombra e a luz dentro de nós. Faça um pacto com o seu lado luminoso. Isso não significa que você vai negar o lado escuro, mas significa que você vai clarear esse lado escuro um dia por vez. Olha que tarefa legal. Não é? Então você vai construindo a sua felicidade. Você vai tornando aquilo que lhe parecia inatingível, tangível, palpável, né? E aquele vazio interior, aquele fosso, aquele poço sem fundo, você vai descobrir que tem uma mola no fundo. Que no que você atingiu o fim do poço, a mola te lançou de novo para a superfície. Essa mola, sabe como é que se chama? Respeito por você. Respeito pela vida. Respeito pela dádiva que o cosmo, que a divindade te deu. Sim. Mesmo que você não acredite em Deus, seja ateu. Mas você não pode negar a força do respeito e da gratidão. O respeito é a gratidão pelo milagre da vida. Por essa aventura de consciência, que é essa oportunidade que a nossa alma recebe de, na forma humana, se saber milagre. O que é um milagre? É algo inusitado, né? É algo incompreensível. É algo inexplicável. Sim. Felicidade é explicável? Não. Mas existe, graças a Deus, né? Para quem quer cultivá-la, né? Milagre também. Marilu, 4 minutinhos, querida. Então, nós vamos finalizar. Olha, um grande filósofo francês, que eu tenho certeza que pelo menos uma vez vocês já ouviram essa frase que ele disse. Eu penso, logo existo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós nos distanciamos tanto da nossa essência humana e espiritual, que eu diria, sinto, logo existo. Melhor. Porque quando eu penso, eu hesito, ou não? Sim. Eu tenho que, opa, será que é? Será que não é? Não é? Sim. Quando eu digo eu penso, implica imediatamente que eu estou fazendo algum questionamento sobre alguma coisa. Claro. Quando eu digo a você, eu sinto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo a você? Eu tenho convicção. Todo o meu ser, todo o meu potencial humano, minhas dimensões materiais e espirituais, elas me asseguram, através desse sentir, que aquilo é. É quando você, diante de uma situação que a solução parece árdua e distante,
E sem que nem para quê. Você sente no coração aquele bálsamo que diz, acredite, e você sente que vai acontecer. Nunca aconteceu para nenhum de vocês? Tenho certeza que sim. Claro. Felicidade é uma virtude. Por quê? Porque ela vem com você como capacidade de construção de uma vida plena. Seja feliz. Não tenha medo de ser feliz. Não inveje quem é. Conquiste, se comprometa com seu ser divino e faça da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. Amém. Seja feliz. Amém. Obrigada, Marilu, querida. Você também seja muito feliz eternamente. Muito obrigada, meu amor. É o mesmo que eu lhe desejo e a todos os nossos amigos. Até outro Amém. dia. Amém. Até a próxima. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, queridão. Até a próxima. Até.